Em Gênesis capítulo 50, a partir do verso 19, diz assim: José, porém, respondeu. Gente, aqui é o José, aqui do lado. José, porém, respondeu: Não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Gente, para quem conhece a história, José, ele era filho de Jacó e Raquel. O que aconteceu foi que os irmãos, ele tinha 11 irmãos de outras mulheres, não era de Raquel. José nasceu de Raquel e nasceu também de Benjamim, né, de Raquel. Só que naquele tempo, Benjamim ainda não tinha nascido, somente José. E José, ele era diferente. E os irmãos dele tinham muito ciúme por causa disso, porque Jacó amava demais a José, né? E ele demonstrava isso com suas ações. Aí o que acontece é que os irmãos planejaram tirar a vida de José há um tempo. Porém, alguns deles discordavam e decidiram no final somente vendê-lo como escravo. Aí ele foi parar no Egito. E ele sofreu com isso no Egito. Foi trabalhar no palácio, né, lá no faraó lá. E depois de um tempo ele começou a trabalhar para, acho que é Potifar, esqueci o nome dele agora. Acredito que seja Potifar. Depois ele foi tentado, né, lá pela esposa de Potifar e depois foi preso porque a esposa de Potifar acusou ele dizendo que ele tinha assediado, que estava tentando alguma coisa. Só que na verdade José tinha fugido da tentação, né? Que ela ficava todo o tempo insistindo. A Bíblia fala que todo dia ela insistia para que ele deitasse com ela. Porém ele continuou resistindo a ponto de fugir. Aí Potifar acabou descobrindo lá que ela se vitimizou para ele e acusou ele. Aí Potifar acreditou na esposa e prendeu ele e passou muito tempo lá. Aí depois Deus livrou ele lá para se tornar governador do Egito, né? Se tornou um dos governadores e tudo mais, Deus revelou. Tem que ler lá, gente. Eu aconselho você ler o livro de Gênesis para você entender melhor a história. Que ele fala assim, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. E se a gente for lá para Romanos 8, 28, diz assim, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. É interessante, gente, que quando a gente começa a ler a Bíblia e a gente começa a ver como Deus trabalha na vida de pessoas próximo da gente, ou até mesmo em referências da Bíblia, a gente vê que o agir de Deus sempre coopera para o bem. Mesmo que as circunstâncias pareçam ser ruins, pareçam ser negativas, porém aquilo que a gente está passando vai cooperar para o bem da gente, entendeu? Mas ele fala para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu falo muito que o Senhor, tudo que eu passei, gente, eu passei 5 anos afastado da presença de Deus. Tudo que eu passei foi um dos piores dias da minha vida, sabe? Foram dias muito ruins mesmo, foram os piores anos da minha vida. E tudo isso me apontou para Cristo. Tudo que eu passei, seja ruim ou bom, me apontou para Cristo. E esse é o amor de Deus para conosco, de que Ele insiste em nós. Ele insiste, quem muito perdoa, quem muito ama, muito foi perdoado. Tem um versículo que fala sobre isso também. Então, parece que quanto mais a gente passa no processo de dificuldade, a gente reconhece de que o Senhor é conosco. Jesus falou que Ele estaria conosco até a consumação dos tempos. E a gente confia nele, apesar das circunstâncias, a gente passa a ser mais grato. E a gente tem que ver com essa perspectiva de que o Senhor, Ele é conosco. E que a gente não pode deixar ser levado pelas circunstâncias. A gente tem que permanecer buscando, confiando, orando, lendo a palavra, meditando, independente de como as coisas estão no período atual, como está no momento, entendeu? A sua vida. A gente tem que permanecer, gente, é ato de fé. Tem que permanecer, se posicionar com fé. E confiar que o Senhor, Ele está conosco. E Ele vai nos ajudar a passar por isso. E eu agradeço a Deus, gente, que o Senhor não desistiu de mim, o Senhor permaneceu sendo fiel, que é uma característica dele, Ele é fiel. Mesmo a gente sendo infiel com Ele. Mesmo a gente sendo ingrato, dando as costas para Ele, porque muitas das vezes, quando a gente consegue certas coisas, a gente decide se afastar, busca menos, ora menos, lê menos a palavra, deixa de ir para os cultos. E isso não pode acontecer, gente. A decisão de ser cristão tem que ser um estilo de vida. Em todo tempo, em todo momento. E é uma decisão mesmo. São decisões diárias que a gente tem que tomar. Entendeu? Se fez sentido para você, Deus abençoe sua vida. E muito obrigado por assistir até aqui. Compartilha com alguém que precisa dessa palavra. E um abraço para vocês. Valeu.